de saber onde ele está, o que ele fez, e isso tudo é após a uma cirurgia ou anestesia que ele possa ter levado, né, em algum procedimento. Eu acho que seria Isso. basicamente isso. Legal, legal. Vocês colocaram algumas palavras-chave. Posso colocar a minha? Posso tentar Pode, simplificar para vocês aí? Pode? pode sim. Beleza, deixa eu escrever. Espera só um pouquinho. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever assim, não, só um momento. Então vamos lá, eu vou escrever a frase que é importante Professor, Pois não, eu pode falar. eu tô na condução agora, meu celular tá descarregando, tá? Eu vou ter que sair da aula, depois eu pego as anotações e confiro a aula novamente, tá bom? Tá bom, beleza. É ok, valeu. Boa noite pra todos aí. Eu. Pessoal, vocês pararam de ver minha apresentação? Tá passando Não, dá aí. para ver. Dá pra ver. Dá para ver? Vocês estão vendo essa anotação embaixo? Sim, Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Legal. Aí eu vou colocar para vocês, ó. Então, o que é nível de consciência? Nível de consciência. Nível de consciência é a capacidade do indivíduo responder a estímulos externos que são empregados a ele. Então, o nível de consciência é a capacidade do indivíduo em responder a estímulos externos que são empregados a ele. Isso é nível de consciência. Tá? Então, eu tenho um estímulo e eu espero uma resposta adequada. Tá? Então, eu dou um determinado estímulo e eu espero uma resposta adequada àquele estímulo. Isso é nível de consciência. Tá? Então, simplificando para vocês. Vocês têm um nível de consciência nesse momento totalmente orientados. Vocês têm um nível de consciência íntegro. Um detalhe importante, o nível de consciência, né, que é essa lucidez, essa capacidade de prestar atenção, essa capacidade de assimilar o conteúdo, anotar o conteúdo, entender o conteúdo, ela tem relação direta com as funções corticais do cérebro. Ela tem relação direta com as funções cognitivas, com as funções do cérebro, tá? Do encéfalo na sua totalidade. Então, quando o paciente tem alguma alteração mental, tem alguma alteração neurológica, melhor dizendo, ou sofre a interferência de algum, por exemplo, medicamento que age no cérebro, induzindo o rebaixamento do nível de consciência, ele vai apresentar alterações de nível de consciência, tá? Então, só para vocês entenderem, nível de consciência, a capacidade do indivíduo em responder a estímulos externos que são empregados a ele. Por exemplo, eu venho no colega agora, falo, olha, colega, que dia é hoje? Ele vai me responder, olha, hoje é dia é hoje? Hoje é dia 25. Que mês nós estamos? Nós estamos em junho. Perfeito. Percebam que eu estou dando estímulos. Esses estímulos estão sendo essas perguntas. E ele está me dando o quê? Respostas. As respostas são adequadas? Sim, as respostas são adequadas, pessoal. Eu perguntei o dia, ele me respondeu o dia certo. Eu perguntei o mês, ele me respondeu o mês certo. Eu pergunto qual ano nós estamos. Ele vai falar 2021. Legal, ó. O paciente consegue responder de forma adequada a esses estímulos que são dados a ele, a gente vai falar que ele tem um nível de consciência normal.
um nível de consciência preservado. Tá bom? Então, isso é nível de consciência. Eu emprego um estímulo e tenho uma resposta. Eu preciso ter uma resposta adequada. Tá? Para o paciente que tem uma resposta adequada, eu falo, ó, o nível de consciência está normal. Está normal. Ou esse indivíduo está orientado em tempo e espaço. Tá? Tempo e espaço por quê? Porque eu estou perguntando dia, local, ano para ele. Tem relação com tempo e espaço. Tá? Então, isso seria um paciente com nível de consciência preservado. Agora, e o paciente com alteração nível de consciência? Ou ainda inconsciente? Quando eu falo, a pessoa está inconsciente ou tem alteração nível de consciência, é aquela pessoa que não dá o estímulo adequado, que não dá a resposta, melhor dizendo, adequada. Eu pergunto que dia que é, ele fala, hoje é dia 1. Que mês que nós estamos? Em janeiro do ano de 1920. Pô, ele tem um nível Professor, de consciência alterado, tá bom? Oi, professor, pode falar. Gomes, posso fazer uma pergunta? Claro. A questão de nível de intelecto e nível de consciência, posso se dizer que é a mesma coisa? Não, são coisas distintas, tá? Distinta? São distintas, porque o nível intelectual, você está falando da capacidade cognitiva, Tá, tem relação direta com inteligência. Agora, sim. nível de consciência, ele vai avaliar estímulo e resposta. Vamos supor que você converse com alguma pessoa que tem um nível cognitivo prejudicado devido a uma deficiência intelectual ou até É, mesmo devido a uma doença psiquiátrica. Mesmo assim, você consegue avaliar o nível de consciência dessa pessoa, entendi, entendeu? Se não entendi. for por perguntas, Professor? por gestos... só um momento, já respondo você. Se não for por perguntas, por gestos, de alguma forma, essa pessoa ela vai conseguir responder. O nível de consciência tem relação direta, o nível de consciência tem relação direta com a condição neurológica do paciente, essa condição de manter, conseguir manter essas respostas básicas, tá? É diferente de nível de inteligência, onde você vai avaliar, por exemplo, o QI da pessoa, tá bom? A parte cognitiva, tá? Nível de consciência tem Professor, relação com sobrevivência. Oi, Correto. pois não? posso falar, Regina? Pode sim. Então, deixa eu te falar. Quando o paciente ele vai fazer uma cirurgia e ele tipo fica confuso, ele está com o nível de consciência alterada, no caso. Sim. No pós, né? Tá? Por quê? Isso. Por que ele está alterado? Porque a anestesia age aonde? Age no sistema nervoso, age no cérebro, age no encéfalo. Tudo que tem uma ação no encéfalo e gera uma diminuição. Porque percebam, o que a anestesia faz, que eu falei? Diminui a parte motora, a parte de sensibilidade e de dor, não é isso? Foi isso que eu expliquei para vocês que a anestesia faz? E fora isso, a anestesia gera uma... O que a anestesia faz? Gera diminuição do nível de consciência. Não foi isso a frase final que eu coloquei? Diminuição do nível de consciência? Então vai diminuir essas respostas básicas. Aí essa pessoa, ela deixa de ficar consciente e fica inconsciente. Se o consciente responde, como que fica o inconsciente? O inconsciente não responde a nada. É como se ele estivesse num sono, tá? Num sono profundo, né? A gente costuma falar que é um estado similar a um coma induzido. Tá? Ele fica em um estado totalmente ali sem resposta alguma. Não adianta você chamar, você encostar, você apertar ele ali, dar um estímulo doloroso, ele não vai responder, porque ele está inconsciente. E é uma inconsciência induzida pelo uso do anestésico. O que eu gostaria de frisar só para finalizar essa explicação relacionada ao nível de consciência? Alterações neurológicas, lesões metabólicas e outras patologias, outras doenças, outros estados podem gerar alteração no nível de consciência, tá bom? Não é só anestesia. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Um traumatismo crânioencefálico pode gerar alteração no nível de consciência, desde uma alteração até uma inconsciência. Inconsciente é sem resposta nenhuma.
Alteração são várias alterações, tá? Um paciente com um acidente vascular encefálico pode ter uma alteração no nível de consciência. Um paciente com uma diminuição de oxigenação no sangue, seja por COVID, por conta de um problema pulmonar, seja por um infarto agudo do miocárdio, seja por uma hemorragia e, consequentemente, perda de sangue, perda de oxigênio que é levado no sangue, ele vai ter alteração no nível de consciência, tá bom? Um paciente com falta de glicose, ele vai ter alteração no nível de consciência. Por quê? Se falta energia, o cérebro dele não consegue processar as informações de forma adequada, consequentemente, ele vai ter alteração no nível de consciência, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Assim, depois dessas explicações que você me deu, que você nos deu, e um paciente que sofre um desses exemplos que você deu, e passar por um processo cirúrgico e precisar de uma RAC, uma anestesia geral, isso daí poderia acarretar um problema maior no nível de consciência ou não? Você diz respeito, por exemplo, a um paciente com trauma crânioencefálico que vai para uma anestesia para cirurgia ali, é isso? Isso, se pode, tipo assim, acarretar algo pior no caso dele, ou não? Em alguns casos, dependendo do tipo vamos falar mais específico, tá? Existem vários anestésicos que a gente utiliza para gerar essa condição de inconsciência induzida no paciente. Alguns aumentam a pressão intracraniana, tá? Eu vou dar o exemplo dos 4 principais medicamentos para gerar sedação no paciente e anestesiar o paciente que a gente utiliza. Então, a gente utiliza midazolam, cetamina, etomidato, tá? São alguns dos medicamentos mais utilizados, propofol, tá? São os 4 principais medicamentos que a gente utiliza para sedar o paciente e gerar essa inconsciência aí, induzida. Alguns em específico desse aumenta a pressão intracraniana. Aí vai da escolha do anestésio e da equipe médica, né? Equipe clínica, para utilizar um anestésico que normalmente a pressão intracraniana do paciente com um efeito rebote, como um efeito esperado, e piore o prognóstico desse paciente, piore o estado de saúde desse paciente. Entendeu? Então, levando em consideração essa ideia sua, até mais para, né, pensando depois que vocês aprenderem farmacologia, né, e anestesia de forma mais aprofundada, dá para levar isso em consideração também. Mas, a princípio, pensando de uma forma geral, não, tá? Porque eles têm efeitos ali temporários, tá bom? Sim. Deu para entender? Obrigada, professor. Deu sim. Deu para entender? Tá Deu. bom. Mas aí é uma condição que vai do conhecimento da equipe também, né? Igual, tem anestésico que gera um rebaixamento da condição respiratória do paciente. Então, vamos supor, o paciente já está com problema respiratório. Aí ele vai precisar ser entubado. Quando o paciente é entubado, ele é sedado. Ele passa por ele vai ter um efeito similar à anestesia ali. Ele vai precisar ser sedado para ser entubado. Passarem um tubo ali na região do pulmão dele, tá? Na via respiratória dele. Se ele tem um problema respiratório prévio, o intensivista ele vai evitar a utilização de anestésicos, né, de sedativos que gerem uma piora do quadro respiratório, entendeu? Porque alguns pioram a condição respiratória do paciente. Isso seria ruim para ele. Então, é critério de escolha, tá bom? Entendi. Mais alguma Obrigada, dúvida? professor. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, só para ver se eu entendi aqui um pouco, Claro. também que você falou um pouco, apareceu na minha pesquisa também. Então, por exemplo, do estado de consciência. O estado de consciência ele vai permitir que o indivíduo ele tenha a percepção de si mesmo, do ambiente que ele está, podendo responder perguntas e comandos de forma clara e objetiva, certo? Perfeito, isso mesmo. O rebaixamento de consciência, então, é um sinal cerebral que pode ocorrer em diferentes intensidades. Então, por exemplo, o nível de consciência ele pode variar entre 2 extremos, desde uma desorientação tempo-espacial até mesmo quase como um coma, certo? Isso, exatamente. Por isso que quem pesquisou a fundo, o colega pesquisou, existe uma escala que a gente utiliza para avaliar o nível de consciência. Eu não vou ficar falando isso, senão a gente vai fugir, mas existe uma escala, chama-se escala de coma de Glasgow, né? Que foi estruturada por 2 médicos neurocirurgiões, lá em 1984, né? Eles publicaram numa revista em Glasgow, na Escócia, né?
E essa escala é muito utilizada por nós, os serviços de urgência e emergência no hospital. E essa escala, ela avalia o nível de consciência da vítima, tá bom? Ela avalia o nível de consciência por meio da resposta verbal, ocular e motora. Mas eu não vou ficar falando muita coisa, porque o professor já está falando nome de medicação, aí começa a falar de escala de coma de Glasgow, mas basicamente é uma escala que vai pontuar de 3 a 15. Quanto maior a pontuação, melhor é o estado neurológico do paciente. Quanto menor, pior é o estado neurológico do paciente, consequentemente, menor é o nível de consciência, né? Tá bom? Mas aí fique tranquilo, porque nas disciplinas específicas vocês vão aprender tudo isso, tá? É porque vocês vão ver que enfermagem e as disciplinas são igual quebra-cabeça. Você vai juntando as pecinhas. Hoje você aprendeu algo, na próxima aula você vai aprender algo, nas próximas disciplinas vocês vão aprender algo e vai juntar igual uma quebra-cabeça e no final tudo vai fazer sentido, tá bom? Mas muito boa essa pesquisa e muito boas suas definições também, tá bom? Mais alguém tem dúvida em relação a isso? Eu tenho. Pode perguntar. Jaqueline. Professor, então me explica direito. Então, o nível de consciência não, ele, como se diz, ele não é só dado a pacientes que sofreu algum procedimento anestésico. Não é. Não, o nível de. Só para, Jaqueline, só para ficar claro, nível de consciência, Sim. eu vou avaliar de todo mundo. Eu posso avaliar seu nível de consciência agora. E só pela forma que você está falando comigo, eu já falo que você está orientada. Tem uma orientação, seria um paciente orientado. Por quê? Porque eu conversei com você, você está me dando o estímulo na medida certa. Então, eu vejo que você está orientado, você está falando sobre algo da aula, está com uma dúvida pertinente sobre o tema da aula, você está orientada. Eu estou te dando estímulo, você está me dando uma resposta ideal, tá bom? Todo paciente eu verifico o nível de consciência, todo paciente sem exceção. Até porque existem várias doenças, vários estados temporários e permanentes que podem gerar alteração no nível de consciência. Por exemplo, ó, se a gente levar a aula até meia-noite, trabalhando, todo mundo trabalhou o dia inteiro, a gente vai começar a ter um rebaixamento de nível de consciência, induzido pelo sono e pelo cansaço. Vai começar a dar uma piscadinha, vai começar a não entender, vai anotar a nota errado. Daqui a pouco já tá dormindo. Daqui a pouco. Aí isso é um rebaixamento de nível de consciência. Tá bom? A gente usa termos, inclusive. É igual quando fica muito no celular, aí daqui a pouco você pensa que não, você já tá dormindo. Já. Seria um rebaixamento. Você não tá dando mais respostas adequadas ao estímulo que você tá passando, tá bom? É verdade. Entendi. Tá? Alteração nível de consciência pode ser o fisiológico, algo, quando eu falo fisiológico, algo natural, algo normal, ou algo relacionado a uma doença ou ao uso de um medicamento, por exemplo, que a gente está falando, tá bom? Entendi. É porque eu vou te dar um exemplo, antes de você sair. Um exemplo, a minha mãe, que ela tem epilepsia. Quando ela sai fora de si, isso aí seria uma zona de rebaixamento ou é nível de consciência? É um rebaixamento do nível de consciência. Isso, exato, porque ela sai fora de si e ela esquece o que ela estava fazendo, entendeu? Aí no pós, a gente chama o estado pós-convulsional, né? Pós-ictal, é um estado que ela, posterior aos espasmos que ela tem, né? Posterior às crises convulsivas, que justamente são esses movimentos generalizados por conta de um excesso de informação ali no sistema nervoso dela, geralmente o paciente ele volta confuso, tem liberação de esfíncteres, né? Então, urina, defeca, tá bom? Fica confuso, às vezes fica ansioso, né? Tem a exposição também do paciente, dependendo aonde ele tem essa crise convulsiva. Então, perfeito, você já está até bem situada em relação aos exemplos. Você vê que quando tua mãe volta, ela não volta 100%. Ela volta confusa. Se você perguntar onde você está, que oração, que dia é hoje, ela não vai saber te responder de primeira. Exatamente. Porque ela teve uma baita descarga elétrica encefálica, né? Uma baita descarga elétrica entre as célulazinhas do cérebro, que são os neurônios. Aquilo ali trabalhou, né, a 200 por hora. Quando ela volta, as condições neurológicas estão se normalizando, por isso que o paciente apresenta esse estado aí, tá bom? Compreendi agora. Obrigada.
Mais alguma dúvida em relação a isso? A gente pode voltar para o slide lá, pessoal? Só para o professor terminar de falar dos pilares e já avançar com outro slide de centro cirúrgico. Pode avançar, professor. Legal. Todo mundo enxerga o slide? Sim. Oh, Sim. tá, deixa eu só. Opa. Beleza. Então voltamos aqui. Legal que ele dá uma... Quando eu precisar fazer a anotação, já aprendi aqui que ele dá uma opção de fazer a anotação. Aí toda a definição que eu colocar para vocês, eu coloco nessa anotaçãozinha, tá bom? Fica melhor. Então vamos lá, pessoal. Primeiro pilar já falei, segundo pilar também já falei de anestesia e analgesia. O terceiro pilar agora são os métodos de hemostasia, tá? Lembra disso que eu coloquei na lousa? Então vamos lá, terceiro pilar são os métodos de hemostasia. Hemostasia são métodos que têm por objetivo... São métodos que têm por objetivo diminuir os riscos e focos de sangramento. A palavra hemostasia representa o quê? Controle de sangramento. Então, quando eu falo de métodos hemostáticos, eu estou falando de métodos que têm por objetivo que diminuir os riscos dos focos de sangramento durante a cirurgia. Tá bom? Beleza? O que vocês precisam entender? O manejo cirúrgico, ele traz riscos. Quem que já ouviu falar que cirurgia traz riscos para a vida do paciente? Quem que já ouviu? Por que o povo tem tanto medo de ir para a cirurgia? Porque a cirurgia traz riscos, não traz? Sim, professora. Principalmente Sim, anestesia, traz. né? Professor. Isso. Aconteceu um caso hoje no hospital que eu trabalho mesmo. Ah, é? O que aconteceu? Não, eu não sei qual que foi a cirurgia, eu acho que foi alguma coisa de, se eu não me engano, foi de apêndice, alguma coisa assim. E ele teve uma hemorragia interna. Aí ele veio a óbito. Uhum. É óbvio. Tá. Legal, é pertinente. Não foi legal o caso, né? O exemplo foi bom para o paciente, né? Infelizmente veio a falecer aí por hemorragia, mas é algo que ilustra bem os principais riscos aí, tá? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender? Durante muitos anos, né, muitos séculos, né, um dos principais riscos e uma das principais causas de morte durante o procedimento cirúrgico eram os sangramentos. Pessoal, só toma cuidado que tem um áudio aí ligado, aí tá dando interferência. Pessoal, então, durante muito tempo, um dos principais riscos relacionados à cirurgia e uma das principais causas de morte, inclusive, porque ainda é um risco, eram os sangramentos, tá? Por quê? Porque a equipe em si não dominava ainda tão bem como se domina hoje métodos que tinham por objetivo diminuir a perda de sangue durante o procedimento cirúrgico, tá? Ao longo dos anos, esses métodos foram se aprimorando. Eu vou citar um método só, a princípio, que a gente utiliza hoje em dia, que é o método de... Oi, pois não. Tem um negócio na frente aí do que está escrito hemostasia e eu não estou entendendo o que está escrito. Tá bom, ó, tirei. Agora sim, né? Peraí. Agora foi? Foi, obrigado. Oh, imagina. Então vamos lá, pessoal. Durante muitos anos isso foi uma grande causa de morte entre os pacientes. Ainda é um risco, ainda traz mortes, como a própria colega falou. Porém, esses métodos foram se aprimorando. Um exemplo disso é a própria pinça, tá? A pinça cirúrgica é um tipo de instrumental que a gente chama de instrumental hemostático.
Por que é um instrumental hemostático? Porque é um instrumental que tem por objetivo o quê? Controlar a perda de sangue. Controlar a perda sanguínea do paciente. Tá bom? A perda de fluidos ali. Por quê? Porque a pinça ela vai pinçar, por exemplo, uma veia, uma artéria, e vai impedir que o fluxo sanguíneo ele seja perdido, que o sangue ele seja perdido. Esse seria um dos métodos mais simples que a gente utiliza. E que até décadas, séculos atrás, né, melhor dizendo, eles não eram utilizados. Então, esse é um exemplo bem clássico para que vocês entendam. Existem outros tratamentos hoje em dia de métodos hemostáticos? Sim. Existem medicamentos, existem tratamentos que inibem o sangramento durante a cirurgia, existem outros instrumentais. Existe, por exemplo, bisturi, que a gente utiliza bisturi para o corte. Bisturi é um instrumental bem simples que serve para cortar os tecidos, né? É incisionar. Incisão é o corte que a gente faz, tá? Incisão é um corte, beleza? Existem bisturis mais atuais que são bisturis elétricos. Então, ao mesmo tempo que ele corta, ele já coagula o tecido. Ele corta e impede o sangramento do tecido. Seria um outro tipo de instrumental, né? Outro tipo de equipamento cirúrgico que, além de fazer a incisão, o corte, ele já serve como um recurso hemostático. Tá? Por quê? Porque ele é um método que diminui o risco de sangramento durante a cirurgia. Tá? Beleza? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês. Um outro ponto, um outro pilar que foi essencial para a evolução da cirurgia foram justamente a evolução de métodos cirúrgicos que tiveram por objetivo diminuir o risco de sangramento durante a cirurgia. Tá? Frente a isso, o que eu já trago para vocês que é um ponto fundamental que vocês precisam entender. Frente à hemostasia que eu coloquei para vocês, percebam que eu destaquei ainda, como complemento, os 3 principais riscos relacionados à cirurgia de uma maneira geral. E quais são esses 3 principais riscos relacionados à cirurgia? O primeiro deles, hemorragia. Hemorragia é, né, ainda um dos principais riscos do paciente. Haja vista, inclusive, o exemplo dado pela colega de um paciente que foi fazer uma apendicectomia. E que a apendicectomia? Apendicite remete à porçãozinha, uma porção ali bem pequena do intestino grosso do paciente, que fica alocado do lado direito. Chama-se apêndice porque é uma estruturazinha pertencente ao intestino do paciente, né? Que fica na alça intestinal do lado direito. Então, quando eu falo apendicectomia, estou falando de retirada do apêndice, tá? Apendicectomia é retirada do apêndice. Do apêndice, que é essa estrutura anexa pertencente ao intestino grosso. Tá bom? Beleza? Então, nesse caso, o colega DO, o paciente foi fazer uma apendicectomia, professor, acabou tendo hemorragia e veio a óbito, tá? É claro que existem outras condições que a gente poderia se perguntar. Qual era a condição desse apêndice? Se esse apêndice já estava supurado, tinha rompido, porque muitas das vezes essa porçãozinha do intestino grosso, ela se rompe, ela supura, rompe, aí o líquido, a coleção de líquido presente no apêndice, nessa porção do intestino grosso, ela se espalha para o intestino, né? Ela se espalha para o peritônio, que é uma membrana que recobre os órgãos do sistema digestivo, e isso complica muito o quadro do paciente, tá? A área cirúrgica, beleza? E existem várias causas aí que podem levar esse paciente a essa hemorragia. Show? Então, a gente já sabe que um dos principais riscos relacionados à cirurgia é a hemorragia. O outro, infecção. Tá? Lembra que a gente falou dos métodos de limpeza? Eles vieram justamente para diminuir esses riscos de infecção. Porém, o paciente no pós-operatório, o que é o pós-operatório? É o pós-procedimento cirúrgico, ele tem um risco muito grande de desenvolver infecções.
devido ao procedimento cirúrgico propriamente dito. Então, por exemplo, se houve falha da técnica da equipe, se o local já estava previamente infectado, com infecção, esse paciente ele pode vir a desenvolver uma infecção no local da cirurgia, tá? Um exemplo clássico disso é que todo paciente, ou deveria ser assim, né? Mas a maioria dos pacientes num pós-operatório, o que eles fazem uso? De antibiótico. Quem que já fez uma cirurgia aí pode dar o exemplo? Se fez ou não uso de antibiótico de 7 a 10 dias pós-cirurgia. Você fez uso de antibiótico? Quem que tá falando? Sim, aqui é o Luiz Henrique. Ô, Luiz. Sim, eu fiz uma cirurgia um pouco mais arriscada porque eu acabei quebrando meu tórax, né? Então, eu tive que ter a utilização de antibióticos até mesmo porque eu tive que usar um dreno. Então, tinha o perigo de infecção. Certo. Então, além, né, do procedimento cirúrgico, ainda colocou um dreno do tórax, né? De dreno de tórax, para drenar ali conteúdo. E percebam que mesmo antes do Luiz Henrique ter uma infecção, já foi prescrito antibiótico. Por quê? Porque já se conhece que toda a cirurgia tem risco de infecção, porque tem uma abertura. Eu posso ter contato do meio interno com o meio externo. Pode existir falhas, podem existir, enfim, uma série de complicações ali. Então, qual que é a garantia de passar um antibiótico? Mesmo que o paciente não desenvolva a infecção, vai passar um antibiótico para prevenir uma possível infecção decorrente da cirurgia, tá? Aí vocês já ficam cientes disso. Ah, por que o paciente está usando antibiótico aqui? Por que meu paciente está no terceiro dia de pós-operatório ele está usando claritromicina? Tá? Por que ele está usando claritromicina? Por que ele está usando amoxicilina? Por quê, pessoal? Porque o manejo cirúrgico, o procedimento cirúrgico, traz um risco de infecção. Então, eles já passam isso já prevendo uma possível infecção e para prevenir esse estado infeccioso. A gente chama esse tipo de terapêutica de antibiótico profilaxia. Deixa eu escrever para vocês aqui. Esse tipo de terapêutica a gente chama de antibiótico profilaxia. E isso a gente chama de antibiótico antibiótico profilaxia. O que é antibiótico profilaxia? O da minha mãe, Oi, pode falar. Pode falar. Alguém ativou lá. Será que consegue puxar o carregador pra cá? Pessoal, acho que tem um áudio ativado aí. Pessoal, tem um áudio ativado aí. Tá dando interferência. Tá bom? O que é antibiótico profilaxia? Só para finalizar isso. Antibiótico remete ao antibiótico. Medicamento utilizado para combater infecções bacterianas. Profilaxia remete à prevenção. Profilaxia é uma palavra que remete à prevenção. Então, é um antibiótico usado para prevenir um estado infeccioso num pós-operatório devido ao risco de infecção relacionado ao procedimento cirúrgico. Beleza? E por fim... Professor, pois não. pode repetir novamente, por favor, como que eu posso dizer? O significado das duas palavras, por favor? Claro. Antibiótico é uma classe de medicamentos. Então, deixa eu colocar. Antibiótico. Classe de medicamentos utilizados para combater infecções. Bacterianas. Tá? E profilaxia significa o quê? Prevenção. Tá bom? Obrigada. Nada. Então, são medicamentos utilizados para prevenir um estado infeccioso devido ao procedimento cirúrgico. E, por fim, pessoal,
O último risco aí relacionado ao procedimento cirúrgico é o quê? O risco anestésico. Bom, então o último risco relacionado ao procedimento cirúrgico é o risco anestésico, relacionado à anestesia. Por quê? Porque o anestésico, a anestesia, ela age direto no sistema nervoso, no encéfalo, né? Age direto no cérebro. E qual que é o risco? O cérebro, pessoal, o encéfalo, né? Melhor dizendo, que é todo o órgão na sua totalidade ali, ele é responsável por controlar todas as funções do nosso corpo, do nosso organismo. Então, ele controla a respiração, controla a frequência cardíaca e o funcionamento cardíaco, digestivo, tá? Então, quando eu tenho medicamentos que agem direto no encéfalo, que agem deprimindo as funções cerebrais, o que pode acontecer? Eu posso ter interferência no funcionamento dos órgãos que são controlados pelo encéfalo. Então, eu posso ter alterações respiratórias, cardíacas, devido ao uso do anestésico. Por isso que a anestesia por si só já apresenta um risco, já apresenta e representa um risco para a vida do paciente. Por isso que ela é destacada como um dos 3 principais riscos relacionados ao manejo cirúrgico, relacionado à cirurgia. Tá bom? Até aqui alguma dúvida, pessoal? A gente finaliza aí a parte. A gente finaliza a parte. Legal. A gente finaliza a parte do risco anestésico. Não, os riscos, né? Eu destaquei para vocês e eu expliquei para vocês também agora o terceiro pilar, que é o pilar relacionado à hemostasia. Bom, está faltando comentar sobre a parte de recuperação, o quarto pilar, né? E anatomia e fisiologia. Vamos primeiro falar de anatomia e fisiologia. Por que a anatomia e fisiologia foram e são essenciais para a evolução da cirurgia? Pessoal, pensa comigo, a anatomia é justamente o estudo das estruturas do corpo humano. A anatomia é igual ao estudo. Anatomia é igual ao estudo das estruturas do corpo humano. Então, vai estudar a condição de formas, os órgãos, localização, forma que aquele órgão se apresenta, aonde está presente. Isso é basicamente estudar anatomia. Basicamente, entre aspas, né, pessoal? Que é de uma complexidade assim imensa. Tá bom? E a fisiologia, ela estuda o funcionamento do corpo humano. Então, a anatomia estuda a forma, as estruturas, e a fisiologia estuda o funcionamento. Então, a anatomia estuda a forma, fisiologia estuda o funcionamento. Exemplo, coração. Coração é um órgão oco, de mais ou menos 600 a 800 gramas, localizado, né, no centro do tórax, levemente com a sua ponta localizada para o lado esquerdo, tá? É composto por 4 câmaras, 4 janelinhas, que a gente chama de átrios e ventrículos. Ele tem toda uma anatomia específica, ele tem toda uma forma específica. Quando eu falo de forma, quando eu falo de localização, eu estou me referindo à ciência da anatomia. Estou me referindo a uma ciência que é a ciência da anatomia, tá bom? Estuda as formas, as localizações dos órgãos. Agora, quando eu falo de funcionamento do órgão, quando eu falo, por exemplo, que o ciclo cardíaco ele se inicia quando o sangue entra em das janelinhas, né? Em uma dos espaços do coração, tem nome específico, ele passa por uma parte do coração, vai para os pulmões esse sangue,
depois esse sangue retorna para um lado do coração, quando eu explico todo o mecanismo, quando eu explico todo o funcionamento, aí eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo à fisiologia. Bom, eu não vou me ater a muitas informações, até porque vai ter um momento específico com a disciplina específica. Mas o que vocês precisam entender? Tanto a anatomia e a fisiologia, será que elas são importantes para a realização de uma cirurgia? Será que é importante conhecer anatomia e fisiologia para fazer uma cirurgia, pessoal? Sim. Será que é importante? O que vocês acham? Sim, é Sim, importante. porque você precisa conhecer sobre anatomia e sobre como funciona. Com certeza, é o básico, tá? E o que eu quero que vocês percebam? Todos esses elementos, eles foram se associando. Então, nós temos cientistas que descobriram as técnicas, começaram a estudar de forma mais aprofundada o corpo humano, tá? Existem nomes que são fundamentais, exemplo, André Verzalium, que era um italiano, né, um médico italiano que foi um dos pioneiros no estudo da anatomia humana, né? Mas antes mesmo eu já tinha Galeno, um médico grego que é considerado um dos pais da medicina antiga. Galeno, ele já realizava alguns estudos de anatomia, só que em porcos, tá? Depois eu tenho André Verzalium, que acaba sendo um dos pioneiros do estudo da anatomia em corpos humanos, né? O cara era fissurado em estudar anatomia. Posteriormente eu tenho, no renascentismo, Leonardo da Vinci, esse grande inventor, esse grande visionário, que além de tudo era um anatomista, tá? Então eu quero que vocês percebam, foram vários os marcos históricos e os cientistas, né, os profissionais aí, os estudiosos, que foram contribuindo para a evolução da anatomia e fisiologia, para a evolução da anestesia, para a evolução dos métodos de limpeza, para a evolução dos métodos hemostáticos, até que a gente pudesse chegar nesse patamar da cirurgia que a gente tem hoje. Bom? E por fim, eu coloquei lá anatomia e fisiologia / recuperação, né? Recuperação são os métodos de reabilitação que esse paciente vai se encontrar hoje em dia, que são muito mais avançados do que nos tempos mais remotos, mais antigos, onde a gente não tinha tanta tecnologia. Tá bom? Beleza? Então, esses são os 4 pilares que são essenciais. Dentro desses 4 pilares, eu já passei vários conceitos importantíssimos para vocês em relação à parte de cirurgia, em relação à parte até mais complementar, mais geral da enfermagem. Beleza? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Será que ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Não, pro. Beleza. Show. Pessoal, se vocês perceberem, eu enviei esses slides lá para vocês. Tá bom? O que o professor ele colocou nos outros slides? Ó, aqui tem uma história da cirurgia, né? Que é a arte de usar as mãos, né? Por conta do manejo. E aqui tem alguns marcos históricos. Por exemplo, ó, o professor vai falar de anatomia aqui. Tá? Deixa eu ir lá no slide de anatomia. Se vocês perceberem, ele separou aqui por contexto histórico. Então, ele separou pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é a linha cronológica histórica do ser humano. Em cada linha histórica, nós temos feitos de cientistas, de estudiosos que contribuíram para a evolução da cirurgia. Percebam que eles são aleatórios. Tá, vamos começar lá em Idade Antiga. Eu vou destacar alguns para vocês. Pré-história aqui, ó. Pré-história. Tá? Aqui a separação da linha histórica. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e a Contemporânea. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Conquista da anatomia, lá na Idade Antiga já, ó. Ele vai destacar alguns pontos importantes. Deixa eu só colocar o lapisinho aqui para você. Ó. Então ele vai destacar que foram vários os feitos históricos, tanto no ramo da anatomia, quanto no ramo da hemostasia,
da anestesia e dos métodos de limpeza. Tá? Aí aqui ele vem falar da anatomia. Ele destaca alguns feitos de anatomia. Tá bom? Deixa eu separar alguns que são importantes. Olha, ele vai falar de Grécia Antiga. Legal, ele coloca Galeno, ó. Galeno foi um dos estudiosos que contribuiu para a evolução da anatomia. Tá? Pessoal, isso é só a fim de curiosidade. Tanto é que nem faz parte do conteúdo, faz parte do conteúdo programático de vocês, mas o professor está dando uma aprofundada para trazer essas condições importantes. Professor. Bom, aqui ele fala de escolas de medicina. Esse daqui foi um cara super importante, um médico super importante que contribuiu para a evolução da medicina no Oriente Médio, né? Tá? Aqui ele fala de Idade Moderna. Bom, ele vai colocando algumas condições importantes. Ambrósio Paré, que é considerado o pai da hemostasia. São essas condições que têm por objetivo diminuir o sangramento. Tá? Professor? Aí vai colocando, ó. Percebam que isso daqui, ele vai dando, por exemplo, ó, escreve a cirurgia com éter, primeira laparotomia, ó, na Idade Moderna. Tá? Ele vai colocando os feitos. Esse foi um feito importante em relação à sepsia e antissepsia, em Gaines, né? Em um médico obstetra que observou que os processos de limpeza contribuíram para a diminuição de infecções puerperais. Tá? Depois teve Joseph Lister, aqui, ó, Listerine. Quem que lembra do Listerine que vocês usam? Um antisséptico bucal, ó. Joseph Lister, lá em 1864, fez o primeiro fio de sutura esterilizado e depois criou antisséptico, tá bom? Então aqui é fim de curiosidade mesmo. Robert Koch descobriu o bacilo de Koch, né? Que é o causador da tuberculose. Então aqui ele já descobriu alguns métodos de antissepsia, tá? E por aí vai. Eu quero que vocês observem depois, peguem esses slidezinhos, deem uma lida só em relação à curiosidade mesmo, tá? Para ver, nossa, os principais feitos aí que contribuíram diretamente para a evolução da cirurgia. Percebam que não foi algo sincrônico, numa linha só. Em tal período se descobriu tudo de anatomia, se descobriu tudo sobre métodos de limpeza, de asepsia e antissepsia. Não, pessoal, foi paralelo, né? Foi gradual. Houveram períodos de avanço, períodos de regresso, como é o caso da Idade Média, onde a ciência ela não foi tão estimulada devido às proibições da Igreja Católica. Bom, e depois vocês linkam aí, complementam essa parte da aula com a história do centro cirúrgico. Percebam que, da cirurgia, né, propriamente dita, percebam que muito da história tem relação direta com o quê? Com os 4 pilares: hemostasia, anatomia, anestesia e os métodos de limpeza. Asepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização. Fechou, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Senão a gente já vai avançar. Professor, teve uma aluna que saiu e ela não tá conseguindo entrar. Ela pediu para você aceitar. Mas não veio notificação para mim. E Porque quando cai, se eu já aceitei ela, ela volta automaticamente, entendeu? Pede para ela tentar novamente. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Oi, pois não, porque uma vez que o professor aceita, se a conexão oscilar, ela, por exemplo, cair, ela já vai poder entrar já de imediato. Já foi aceito aqui que apareceu. Posso tirar uma dúvida? Claro, pode sim. Então, é porque tem aquelas aulas EAD, né, da escola, onde a gente tem que estudar e fazer o questionário, e lá tem um pouco sobre anestesia, tanto que eu já fiz o questionário. Você vai se aprofundar ainda nesses termos para falar sobre anestesia, sedativos, essas coisas? Eu vou sim. Hoje a nossa aula não é nem sobre... Hoje a nossa aula está dando uma pincelada sobre os pilares, entendeu? Sim, entendi. Ainda é uma questão introdutória. Eu vou falar sobre tipos de anestesia, anestesia geral, por via inalatória, endovenosa,
vou explicar para vocês sobre os bloqueios, epidural, peridural, tá? As Isso mesmo. anestesias locais, as anestesias mistas, sim, tá bom? Esse é o Entendi. enfoque. Tá Tá? bom. Hoje é uma aula tá seguindo o conteúdo que eu preciso apresentar para vocês, como funciona, o que é, tá? Mas aí vai ter as aulas específicas que eu vou falar, por exemplo, eu estou falando de pré, entre e pós-operatório, os momentos perioperatórios, as fases operatórias. Vai ter uma aula que eu vou explicar só o que são essas fases, o período de cada uma, os cuidados para Entendi. cada uma, tá bom? É bom Tá que vocês bom. já vão Professor, adiantando e entendendo o conteúdo, né? Isso é essencial. Mas isso vai ser explicado sim. professora, Oi. Regina, então a gente tem que esperar porque no em AD tem umas questões lá, né, que é para a gente responder. Então é melhor esperar você dar uma explicação para a gente, porque aparece para assistir o vídeo, mas no meu celular não está disponível. Tá, eu vou. Aí a gente tem que conversar com a responsável lá da Fernanda, né? Com a responsável dessa parte de online, né? Das aulas online, para sanar essas dúvidas com vocês, tá? Porque Porque já deveria aparecer. Mas, ó, uma dica: vocês já podem sim fazer as atividades, até porque tem prazo. Vocês têm prazos. Existe esses vídeos, vai ter um outro professor que não sou eu, que gravou a aula lá. Tá? Então, Ele grava. eu entendi, mas Ô, professor, eu também não estou conseguindo entrar e eu não fiz nenhuma aula ainda em AD. Eu também não, professor, não consegui entrar também. Não O meu fiz. parece que eu não tô matriculada nas matérias. Tá. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Não, Ah, parou, tá. Não. O que acontece? Não estão vendo mais? Tá. não. O que acontece, Não. pessoal? Não, Tá, desconectou, já vou conectar de novo. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam entrar em contato com a Juliana. Juliana da Cílios, que é aquela responsável, aquela professora responsável pela parte burocrática também da plataforma. Vocês viram que ela está no grupo? o professor, dá licença, ela já entrou, já fez uma aula com a gente ontem e falou sobre o EAD. Inclusive, ela disse que em breve eles vão estar colocando esses vídeos, mas que tem conteúdo na plataforma e a gente, no caso, eu consegui entrar, li o material, não assisti os vídeos porque não estão disponíveis, mas consegui responder as questões. E ela disse, e inclusive ela conversou isso com a gente ontem. Tá. Ah, então ela já explicou essas condições para vocês? Sim, já explicou. Esse negócio é somente com a professora Juliana, não é com o professor Leonardo. Então, se puder, a gente voltar na matéria, porque ele não pode resolver nada sobre o EAD. Sim, com certeza, com Infelizmente, ele certeza. está perdendo um pouco de tempo. É verdade, mas também a gente não pode fazer coisa errada antes de ter uma comunicação, né? Eu penso assim. O que eu posso adiantar... Não, tranquilo, pessoal. O que eu posso Mas aí adiantar... a gente tem que conversar com a professora Juliana. Isso, ó. Não, mas é tranquilo, até porque vocês estão começando agora também, tá? Essas informações estão sendo alinhadas, então sossegado. Como eu falei para vocês, a gente acabou de terminar mais uma aula, tá? A gente está indo para a aula 3 agora. Então a gente está no prazo, fica tranquilo que agora eu vou abrir outro slide apresentando sobre as estruturas do centro cirúrgico e a gente está no prazo, tá bom? Mesmo tendo aqueles contratempos, a gente está conseguindo ver todo o conteúdo programático que é estabelecido pela escola, tá certo? E pelos órgãos competentes aí para a formação do auxiliar e técnico de enfermagem. Pessoal, então, o que está a meu alcance? Uma orientação que vem da coordenação pedagógica. O aluno deve iniciar, né, assim que disponível, as atividades online, até porque existem prazos. Nem sempre vai dar para o professor explicar para vocês a matéria antes do prazo se fechar, porque a aula, ela respeita um cronograma, então eu preciso seguir esse cronograma. Primeiro eu preciso explicar sobre a história do centro cirúrgico, conceitos básicos do centro cirúrgico, conceito de hospital. Agora eu vou explicar para vocês sobre o centro cirúrgico em específico, vou falar dos setores,
de toda a parte logística do centro cirúrgico, estrutural, tá? Para a gente finalizar essa parte. Vou falar sobre equipe multidisciplinar do centro cirúrgico, um pouquinho sobre paramentação cirúrgica, tudo isso ainda na aula de hoje. Deu para entender? Vai ter uma aula em específico, o professor vai conseguir abordar esses temas, tá? Lembrando, vocês receberão um cronograma, eu preciso seguir aquele cronograma lá, tá bom? Entendi, professor, mas só passando para todo mundo, né, como eu, Jaqueline, eu consegui só fazer essa primeira aula. E, tipo, um conselho para todo mundo é que nem tá falando de anestesia lá, acho que a gente tem que se aprimorar muito, pesquisar muita coisa, porque quando eu fui fazer a questão, eu fiz 2 tentativas, né, para me ver o que ia responder, o que ia cair. Então, teve esse negócio, o que é anestesia Geral, ipitural, local epidural, e regional. epidural. Isso. Aí eu já fui pesquisar para saber o que é e já deixei tudo no caderno. Então a gente tem que ou ver o questionário para ver basicamente o que a gente tem que estudar cada ponto e depois responder tudo certinho. Isso, tem mas que ser você mais ou menos assim. Você chegou a ver o vídeo? Não, o vídeo eu não vi. Eu só fui lá, fiz as pesquisas, comecei a anotar tudo no caderno e consegui responder tudo. Tá, mas não estava a aula disponível? A aula sim, só não o vídeo. Mas você chegou a videoaula estava disponível? Não. Não. A videoaula não. Então, só uma dica, colega conseguiu pesquisar, mas esperem liberarem os vídeos para que vocês possam assistir a aula, pegar a explicação do professor, leem o material para depois fazerem as questões, tá bom? Também, isso. Beleza? Professor, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Pode sim. Vai valer notas, né? Sim, tanto Então, online quanto comigo. Comigo vocês então, fazem 2 provas. Então, assim, até você me desculpe eu estar perguntando, porque, tipo assim, eu estava preocupada, porque, né, é o nosso primeiro, como fala? É a nossa primeira vez, então a gente não sabe muito, assim, né? A gente tá aí para aprender. Aí eu perguntei Claro. Porque eu ia fazer pelo YouTube, pesquisar, só que daí eu pensei, não, vou esperar, por causa que vai que eu faço errado também, né? Com certeza. Então, é por isso que eu perguntei mais, assim. Não, pode perguntar sim, vocês têm toda a liberdade de perguntar. É como eu falei, pessoal, vocês estão em semana de adaptação, né? Apesar desses contratempos, estão com conteúdo em dia, tá bom? Não tem por que desesperar, vai com calma, leva na seriedade, façam o roteiro de estudo de vocês, conforme eu vou explicando, vão se aprofundando no conteúdo. Lembrar que o professor está passando todas as informações necessárias, tá? Mas eu não estou me aprofundando em cada detalhe, senão a gente ficaria eternamente na disciplina de centro cirúrgico. A minha função como professor é passar os pontos principais, os pontos fundamentais que vocês precisam dominar, conhecerem, para desempenharem a função de técnico e auxiliares de enfermagem, tá? Mas isso é uma síntese que a gente faz, na verdade, é um direcionamento que a gente faz para que vocês possam ter uma visão do todo em relação ao centro cirúrgico, tá bom? E todas as matérias são assim. A gente não vai se especializar em centro cirúrgico. Vocês estão tendo enfermagem cirúrgica dentro dos principais conceitos, dentro dos pontos principais. No técnico, a gente não faz isso, na graduação, a gente não faz isso, entendeu? A gente está vendo tudo que é mais essencial e fundamental que você aprenda de centro cirúrgico, de clínica médica, de anatomia e fisiologia. Deu para entender? E aí é só seguir certinho esse planejamento do professor, estudar os slides que eu envio, né? Hoje eu já enviei mais 2 slides. E isso vai ajudar muito vocês aí na hora do estudo, tá? E já antecipando em relação à prova, em relação a como é estruturada a minha prova, pessoal, eu cobro exatamente aquilo que eu explico, aquilo que eu passo em aula, tá? O que eu não passo em aula, o que eu não expliquei para vocês, eu não cobro. Bom, tento ser o mais justo possível em relação a isso. Então, até agora, eu já expliquei vários conceitos para vocês. Tá? Só com a explicação de hoje e das aulas anteriores, que eu acabei até revisando, eu já conseguiria montar uma prova parcial para vocês aí. Tá? Dentro do que foi explicado.
É claro que contextualizado com uma prova ali mesmo, né? Tá bom? É Então, verdade. Já deu para ter uma noção já do que você falou e o que eu estudei, mais ou menos. Dá para ter uma noção. isso. Tá bom? Então Valeu. vamos. Todo mundo, se todo mundo estiver pronto, a gente já inicia no próximo slide aqui. Tá bom? Onde eu vou explicar sobre, novamente, o centro cirúrgico, a diferença do centro cirúrgico para sala de operação, e eu já vou trazer para vocês os principais setores do centro cirúrgico, a divisão que a gente tem do centro cirúrgico em relação às áreas não restrita, semi-restrita e restrita, tá? É um termo que a gente utiliza para circulação de pessoas. Depois eu vou trazer sobre a equipe cirúrgica, tá bom? E vou apresentar a estrutura física do centro cirúrgico. Cada elemento em específico, conforme eu tinha falado. E que é o vestiário, onde é o vestiário, onde é o corredor interno, externo, tá? Professor, a tela continua sem slide, sem nada. Não entendi. O senhor vai compartilhar a tela conosco? Sem nada. Vai apresentar já. Tá apresentando. Dá uma olhada para ver se apresentou agora. Estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim. Beleza. Só um momento. Estão vendo ainda, né? Todos veem a tela? Sim. Sim. Beleza. Sim, Pro. Sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Só considerações iniciais que eu já tinha explicado. Então vocês sabem que a unidade de centro cirúrgico é um complexo feito por vários elementos, conforme eu já tinha destacado. Então existem vários elementos no centro cirúrgico que são interligados aí. Tá? Isso vocês já tinham visto. Tá? Então é um conjunto de elementos destinados à atividade cirúrgica, principalmente. Só que vocês precisam entender, no centro cirúrgico o paciente também vai se recuperar da anestesia. Por isso que existe a sala de recuperação pós-anestésica. Porém, a principal finalidade do centro cirúrgico é a intervenção cirúrgica, é o manejo cirúrgico. Legal? O centro cirúrgico é feito de vários elementos. Porém, existem elementos que são considerados elementos principais. Quais são esses elementos? A sala de operação, a sala de recuperação pós-anestésica, e existe uma estrutura anexa ao centro cirúrgico, que é a CME, que inclusive vai ser foco de estudo futuro de vocês, que é a Central de Materiais e Esterilização. É onde a gente faz a limpeza dos materiais, a desinfecção e esterilização. Olha que legal, vocês já sabem o que é desinfecção e esterilização, dentro de um conceito geral. Então fica fácil compreender aí o que é a CME. É um local onde a gente vai fazer a limpeza dos materiais, dos instrumentais cirúrgicos aí. Show? É uma organização complexa, porque são vários elementos que a compõem. Tá bom? Beleza. Vou pular. Um pouquinho. Então, até aqui, tranquilo, né, pessoal? É critério de revisão com vocês. Tá. Deixa eu só pular aqui. Beleza, ó. Então, o centro cirúrgico, vocês sabem que é o conjunto de áreas. Então, são áreas interligadas aí. Tá bom? Um ponto importante. O centro cirúrgico é um local destinado ao manejo cirúrgico. Vocês já aprenderam, inclusive agora há pouco, que a cirurgia ela traz riscos para o paciente. Quais são os 3 principais riscos da cirurgia? Quais são os 3 principais riscos relacionados ao manejo cirúrgico? Quem que lembra rapidinho aí? Hemorragia, infecção e anestesia. Isso, hemorragia, infecção e anestesia. São os 3 principais riscos relacionados ao manejo cirúrgico. Olha lá, pessoal. O que ele vai colocar? Que no centro cirúrgico eu preciso manter medidas assépticas e seguras.
que ele está querendo dizer? Que eu preciso manter medidas de desinfecção nos materiais, nos objetos, em tudo em torno do paciente, dentro desse complexo, para evitar o quê? Para evitar a entrada e disseminação de micro-organismos que podem, inclusive, vir a infectar o paciente na sala de operação. Então, dá para a gente ter uma noção que o centro cirúrgico é um local à parte no hospital. Para entrar no centro cirúrgico, para adentrar o centro cirúrgico, primeiro, a minha roupa ela vai ser diferenciada. Tá? Eu vou utilizar um roupão, uma roupa privativa, uma roupa cirúrgica para adentrar o centro cirúrgico. Por quê? Porque minha roupa do hospital está contaminada. Minha roupa de fora está contaminada. Então, o primeiro ponto que vocês têm que saber. Se eu entro no local onde as medidas medidas assépticas elas são totalmente restritas, o primeiro ponto que eu vou ter que ter em mente é que para entrar nesse local eu vou precisar me paramentar com uma roupa que esteja desinfectada, que esteja limpa. Caso contrário, eu não consigo adentrar o centro cirúrgico. Beleza? Então, essa é a primeira consideração. A outra, as medidas de limpeza lá dentro do centro cirúrgico são totalmente o quê? São totalmente restritas, são totalmente exigentes, justamente para manter a menor porcentagem e concentração de micro-organismos possíveis. Beleza? Beleza. Show. A gente vai avançando aqui porque percebam que muito do que eu expliquei está sendo complementar. Aí fica mais fácil da gente avançar. Tá? Vou mudar de slide novamente. Em relação... Professor, o senhor consegue, Oi. licença, o senhor consegue aumentar um pouquinho a tela? Consigo. E professor, tem como voltar um pouquinho não, rapidão? Tem sim. Você estava copiando? Sim, estava copiando. Aqui, ó. Enquanto isso, eu vou tentando aumentar a tela, tá? Não foi. Professor, os 3 principais riscos são? Os 3 principais riscos relacionados ao centro cirúrgico? À cirurgia? Isso. Infecção, anestesia, então o risco de infecção, o risco anestésico e o risco de hemorragia. Ok, obrigada. De nada. Tô tentando dar o zoom aqui, tá? Ixi, o que eu fiz? Só um pouquinho. Quem que pediu para copiar? Eu não... Gabriel. Gabriel? Sim. Ô, Gabriel, fica tranquilo também, tá? Não precisa sair copiando tudo, não. Porque o que for importante, tudo é importante, né? Mas o que for ponto principal para destacar, o professor vai comentar, inclusive vai escrever. Tá bom? Tá bom. Por enquanto, eu estou usando os slides só mais para direcionar vocês e para mostrar, inclusive, para revisar com vocês alguns pontos que vocês, inclusive, já aprenderam. Tá bom? Tá bom. Beleza. Fica tranquilo, não precisa ficar... E outro ponto, vocês têm esse slide também, tá? Vocês têm esse slide já no e-mail, no WhatsApp. Inclusive, uma colega falou para mandar em PDF. Assim que terminar a aula, eu vou enviar em PDF o material. Beleza? Aqui, bom. pessoal, só comentando sobre a parte estrutural do centro cirúrgico, que é esse complexo, vocês precisam ter em mente. Localização do centro cirúrgico é estratégica. Quais são os locais próximos ao centro cirúrgico? Quem que lembra disso? O professor comentou na primeira aula. Existem 3 os setores de apoio do centro cirúrgico. Lembram disso? A clínica cirúrgica faz parte? Clínica cirúrgica. Faz. Então vamos lá. Vou destacar isso. CME. Então vamos lá, pessoal. Ó, o que vocês precisam entender? O centro cirúrgico ele tem uma localização estratégica. É até legal que a gente revise esse ponto que é essencial. Farmácia. A UTI também, né? Isso, ó, pera só um pouquinho. E esses pontos que vocês estão falando fazem parte do centro cirúrgico. O que vocês precisam entender? Lembra que o centro cirúrgico é um setor pertencente ao hospital?
Vocês lembram disso? Sim. O centro cirúrgico, ele é um setor pertencente ao hospital. O que eu tenho no hospital? Pronto-socorro, UTI, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria, neurologia. Eu tenho centro cirúrgico. Oi? Professor, Oi? onde eu trabalhava, o centro cirúrgico, mais próximo assim, do centro cirúrgico era a UTI e a clínica cirúrgica. Clínica cirúrgica. Exatamente, é isso que eu vou comentar agora. Eu vou destacar, o centro cirúrgico possui uma localização estratégica, de forma que este setor... Pessoal, só toma cuidado que tem um áudio ligado aí, tá dando interferência. Deve estar próximo. Ô, professor, tá falhando o seu áudio. O seu áudio está desligado, professor. Professor, o senhor escuta a gente? Oi, pessoal, estão me ouvindo agora? Sim, eu tô ouvindo. Sim, agora sim. Sim. Agora sim. Acho que alguém clicou no meu áudio aqui e desligou. Vocês estão vendo minha tela ainda? Estamos. Sim. Agora sim. Sim. Tá, agora não, né? Professor, sabe uma coisa interessante que aconteceu? Agora saiu sua tela. Tá, eu vou colocar aqui de volta. Me tiraram da aula. Aí quando eu voltei novamente, como eu já era para voltar automático, né? Não, eu tive que retornar tudo novamente e ainda colocar eu fiquei esperando no lobby. E tem gente pedindo para o senhor adicionar no lobby. Estranho, tá, eu vou dar uma olhada. É estranho. Mas eu acho que desligaram meu áudio agora, hein? Acho que alguém apertou sem querer. Ou não quer mais me ouvir, já tá cansado já. Mas tinham me tirado também da aula, professor. Não querem mais me ouvir, hein? Mais um pouco, hein, pessoal? Que a gente ainda precisa bater a meta de ver a aula 3, tá bom? Aí eu libero vocês. Terminar de ver essa aula 3 aí. Eu tava escrevendo, inclusive, acho que até perdi a explicação. A estruturação. Tava falando da localização estratégica do centro cirúrgico. Compartilha com a gente de novo para poder sair o compartilhamento. Eu tava anotando. Vou colocar para você ficar tranquilo. Compartilhou, né? Sim. Agora sim. Beleza. Peraí que tá apresentando. Ó, então vamos lá. Localização estratégica do centro cirúrgico. Então, o que vocês precisam entender? O centro cirúrgico está localizado de forma estratégica próximo aos seguintes setores. Quais são esses setores?
Então, eu tenho clínica cirúrgica, eu tenho UTI e eu tenho PS. Que PS mesmo, pessoal? Pronto-socorro. Pronto-socorro. Exatamente. Tá bom? Então, são esses os setores próximos ao centro cirúrgico. O que ele está representando? Pessoal, o centro cirúrgico é um complexo hospitalar, né? Um complexo tem por objetivo o manejo cirúrgico. Então, é um complexo constituído por vários elementos, que tem por objetivo o manejo cirúrgico e complementar a recuperação pós-anestésica no paciente, num pós-operatório, tá bom? Vocês precisam entender, a Anvisa, as próprias RDCs, que são normas... Ô, professor, Oi. posso falar? Pois não. Pois não. Tem alguma norma que regulamenta essa estratégia do centro cirúrgico ou não? Porque assim, no Tem. hospital que eu trabalho, o centro cirúrgico fica longe, vamos dizer, de tudo, tanto do necrotério, tanto da UTI. Para o senhor ter uma noção, o centro cirúrgico fica no 2º andar do prédio antigo e a UTI fica no 12º andar do prédio novo. Então, tipo assim, é totalmente, quando tem uma intercorrência, é uma situação um pouco feia. Eu gostaria de saber se tem alguma norma que regulamenta isso ou não. Tem sim. Tem chama RDC. São normativas do próprio Ministério aí da Saúde. São RDCs que visam padronizar a estruturação estratégica em relação à localização do centro cirúrgico, justamente para não acontecer o que a colega está descrevendo. Acontece, alguns hospitais mais antigos, que não tem tanta logística de adaptação, acabam passando por esse problema. Porém, o que vocês precisam entender? O centro cirúrgico é um centro que tem por objetivo a intervenção cirúrgica, tanto de pacientes em uma situação menos grave, uma situação eletiva, quanto pacientes mais graves, em condições de urgência e emergência. Logo, estrategicamente, esse local, né, esse setor, ele precisa estar próximo a setores que têm por característica a demanda e, consequentemente, um melhor apoio para o centro cirúrgico, tá bom? Então, por exemplo, por que a clínica cirúrgica fica próxima ao centro cirúrgico estrategicamente? Não é uma regra, mas é uma orientação e uma padronização estabelecida por essas normas. Porque quem fica na clínica cirúrgica, pessoal? Pós e pré-operatório, né? Do paciente. Exatamente. Logo, vocês concordam que esse setor ele precisa estar próximo ao centro cirúrgico? Sim. Não adianta falar igual a colega falou, um está num prédio, no 5º andar, o outro está num outro prédio, fora do complexo, no 15º andar. Não tem muita lógica. Entendeu? O outro, UTI. Então, por que é UTI? Por que a UTI então, lá no hospital... Tá falhando. Pode falar. Não, então, aqui no hospital que eu trabalho já aconteceu muito erro médico, coisas graves por conta disso, de ter intercorrência, de ter que sair correndo, e uma situação complicada por conta disso, do centro cirúrgico ficar numa situação, num andar, o UTI em outro andar totalmente longe, em outro prédio. Por isso que eu gostaria de saber se tinha alguma norma que regulamentaria sobre isso. Tem norma, mas colocar a norma em prática é muito difícil, principalmente quando são instituições públicas, né? Aí tu vai propor uma reforma, tu vai propor uma paralisação do serviço, então existe esse ponto burocrático, entendem, pessoal? Não é tão simples quanto parece, né? É verdade. A CME também, né, professor? Tem norma para poder ser seguida? Tem norma, e geralmente a CME ela é anexa ao centro cirúrgico. Tá bom? Ela é do lado do centro cirúrgico. Ô, professora, a neonatal também é próximo ao centro cirúrgico. A UTI neonatal, né? Você disse? Isso, UTI neonatal. Isso, aí sim. Justamente que vai seguir a lógica. Clínica cirúrgica, Clínica cirúrgica, então vamos lá, pessoal. Clínica cirúrgica, vocês entenderam o porquê da localização. Tá? Clínica cirúrgica, vocês entenderam o porquê da localização. E UTI?
UTI também. Se eu tenho um paciente no pós-operatório que vai necessitar de um suporte hemodinâmico da UTI, quanto mais próximo for a UTI, melhor para o paciente, mais seguro o deslocamento dele, mais rápido ele vai ter esse suporte de toda a equipe, de todo o aparato ali da terapia intensiva, tá bom? Então, essa é uma segunda condição. A unidade de terapia intensiva, ela deve estar próxima à UTI. Uma, porque o paciente da UTI pode precisar de um suporte cirúrgico, e a mais comum é que, geralmente, o paciente no pós-operatório, dependendo da operação, dependendo da cirurgia, dependendo se teve intercorrência ou não, vai precisar de um suporte hemodinâmico intensivo, que vai ser garantido na UTI, tá? E o outro setor, que geralmente não é tão próximo, mas deveria ter uma logística de fácil acesso, é o pronto-socorro. Por quê? O que entra no pronto-socorro, pessoal? Principalmente, qual que é o perfil de paciente que entra no pronto-socorro? Urgência e emergência. Isso, é o paciente em condição de urgência e emergência. Tá? Existem urgências e emergências que necessitam de uma intervenção cirúrgica precoce, rápida, efetiva. Logo, quanto mais próximo e melhor a logística for do centro cirúrgico para o pronto-socorro, mais efetivo vai ser esse deslocamento, mais curto vai ser esse deslocamento, mais rápido possível o paciente vai poder ser submetido ao procedimento cirúrgico. Tá bom? Entenderam sobre a condição de localização estratégica do centro cirúrgico? Sim. Sim. Outra questão de prova, Sim. tá? Outra questãozinha de prova para vocês aí. Pode anotar, tá? Outra questão de prova aí. Eu vou perguntar quais são os setores e o porquê de cada setor. Beleza? Esse tipo de noção que tu tem que ter. Tá no terceiro dia de aula. Você precisa... a gente vai falar dos pontos mais avançados, dos pontos mais específicos. Mas tu precisa criar essa noção. Ter um conhecimento do todo antes de explorar cada elemento em específico. Tá bom? Beleza. Show de bola. Quais são os setores e que mais, professor? Os setores próximos ao centro cirúrgico são estratégicas, né? Localização estratégica, setores próximos ao centro cirúrgico. UTI, PS e clínica cirúrgica. Tá aqui, ó, na anotaçãozinha. Uhum. Localização estratégica do centro cirúrgico. Clínica cirúrgica, UTI e PS, o pronto-socorro. Então, mas esse que o senhor falou que vai cair na prova é quais os setores e que mais, perdão, que eu não vi? É exatamente isso que eu expliquei. Quais tá. Quais são os setores próximos ao centro cirúrgico e explicar o porquê aí, tá bom? De cada setor. Obrigada. Tá bom? Se eu perguntasse por que o pronto-socorro é próximo ao centro cirúrgico, quem que responderia o porquê? Porque é emergência e urgência. Porque é a entrada de pacientes de urgência e emergência. Isso, que pode vir a necessitar de um manejo cirúrgico. Uma complicação, aí tivesse urgência e emergência para atendimento necessário. Isso, na condição cirúrgica. No caso, é até uma emergência, né, de algum paciente que chega, ou por algum agravamento, né, batida de carro, traumatismo craniano, como você explicou, precisa até de uma cirurgia imediata, né? Imediata, tá isso. Bom? Seria basicamente isso. Exatamente, tá? Tranquilo para todo mundo? Sossegado? Sim, pronto. Sim. Tranquilo. Se cair na prova isso daí, vocês vão acertar. Opa, show de bola. Beleza, ó, pessoal. Oi. No caso, um completa o outro, né? Tem pessoas que têm um caso de uma cirurgia eletiva. O áudio dele tá lá. Eita, quem que é o Gabriel que tá falando? Surgir uma urgência. O Gomes, você tá ouvindo? É o Gomes, professor? Agora tô. Agora, repete aí, por favor, porque falhou o áudio, por gentileza. Que dá pra
Falhou. Vocês estão escutando, pessoal? Meu falhou aqui o dele. Não, Não, tá seu falhando sim. dele. Que tanto a UTI. Vixe, tá falhando. Ele acha que ele deve estar de fone. No caso, Olha só. ambos. Tá oscilando bastante. Tenta ligar e desligar o microfone. Vou tentar. Beleza, tenta aí você já... Tô um pouquinho melhor. Agora tô. O que acontece? Que não entender que são duas vias, né? São duas mãos que caminham juntas. No caso da clínica cirúrgica, com a sala de cirurgia com a UTI. Por quê? São pontos de tanto uma pessoa que entra na UTI, né, de emergência, pode ser adentrada ou vice-versa, né? Pode. E isso, exatamente. O que ele falou agora eu entendi. O que ele está falando que são complementares aí, são uma via de mão dupla de fato. Por exemplo, o paciente pode entrar no pronto-socorro, pode dar entrada no pronto-socorro por um trauma crânioencefálico, vai para a neurocirurgia, tá? Vai passar pelo procedimento ali cirúrgico, os neurocirurgiões vão fazer a cirurgia. Para onde ele vai depois? Para onde dá a terapia intensiva. Pela gravidade da condição clínica dele, vai para a UTI. Então, é isso que você quis falar? São complementares e o paciente pode ter um fluxo bem diversificado. É isso? Não, isso mesmo, professor. Show de bola, muito bem. Tá bom? É legal que vocês estão pegando a noção. Quando tu entrar no hospital, você já vai ter a logística ali pronto, né? Você pode, por exemplo, não entender muito bem de um esporte, né? Não sei se todo mundo gosta de futebol, você pode não entender muito bem de esporte, mas se tu sabe o que é um estádio, o que é um campo de futebol, qual a finalidade do jogo, quer fazer gol, é ganhar, o que os principais jogadores fazem, você já vai começar a ter uma noção. Aí depois você começa a estudar posicionamento de cada jogador, você vai começar a estudar as estratégias táticas, tá bom? Você vai estudar a regra mais específica ali, tá? Essa é a minha noção, a minha preocupação com vocês, principalmente nessas primeiras aulas, né? Onde tu tá aprendendo toda a condição geral para depois a gente poder aprofundar em específico. Bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal. A localização já passei para vocês, do centro cirúrgico. Outro ponto importante, existe um planejamento de acordo com o número de leitos. O número de leitos é o número de quartos, de camas disponíveis, né, para cada paciente. É igual na sala de vocês, sala de aula presencial, todo mundo que foi, a gente tem um leito lá. Um leito, uma cama preparada para receber um paciente. Tá? Então, o que eu quero só dizer para vocês? O centro cirúrgico, ele deve seguir a regrinha relacionada ao número de leitos. Para cada 50 leitos, isso é importante, para cada 50 leitos eu preciso ter uma sala de operação. Para cada 50 leitos no hospital, uma sala de operação. Novamente, para cada 50 leitos, uma salinha de operação. Dá para a gente ter uma base aí, né? O hospital tem 200, 300 leitos, para cada um leito, para cada 50 leitos, uma sala de operação. Se ele tem 100 salas, 2 leitos. 150, se ele tem 100 leitos, se ele tem 100 leitos, 2 salas de operação. Se ele tem 150 leitos, 3 salas. Se ele tem 200 leitos, 4 salas. Tá? Inclusive, o número de leitos a gente leva em consideração para separar se um hospital é pequeno, médio e grande porte. Tá? Até um número a gente chama pequeno porte, até um outro número grande, médio porte, até um outro valor grande porte. O que leva em consideração? Número de leitos. Tá? Por isso que a gente chama esse hospital grande porte, porque ele tem mais de 120 leitos, né? Ele é considerado um hospital de grande porte. Beleza? Para a gente agora, importante conhecer o quê? Importante conhecer essa proporção, número de leitos barra número de salas de operação.
Show? Sala de operação, todo mundo já sabe o que é. É um elemento que pertence ao centro cirúrgico. Sala de operação é diferente de centro cirúrgico. Centro cirúrgico é o complexo, composto por vários elementos. A sala de operação é um desses elementos que pertence ao centro cirúrgico. Legal? Sim. Show de bola. Aqui a colega tinha perguntado, professor, existe alguma regrinha? Existe alguma norma? Existe alguma norma que exige a padronização do centro cirúrgico? Existe, ó. Tem algumas RDCs do Ministério, tá? RDC 50 de 2002 e a 307. Vai falar sobre a padronização e a parte estrutural do centro cirúrgico. Padronização e parte estrutural. Parte estrutural. Beleza? Show de bola? Professor, qual que é essa RDC? É RDC 50 de 2002? Isso. E RDC 307 de 2002. Mas foi o que eu falei, pessoal. Uma coisa é a lei e uma coisa é a realidade. Principalmente saúde pública brasileira, né? É porque, professor, literalmente o que você está explicando, né, está sendo ótimo, só que no hospital que eu trabalho é totalmente diferente. Para o senhor ter uma noção, o CME fica próximo à copa e o necrotério, que seria no subsolo, -1, no prédio novo, e o centro cirúrgico, o complexo do centro cirúrgico, seria no segundo andar do prédio velho. Dá para você ter uma noção da confusão que tem isso daí? Nossa. Professor, Oi. eu sou da área comercial. Para ter noção, eu já trabalhei em um hospital que não tinha nem aparato de funcionamento do próprio centro cirúrgico. Então, assim, era uma bagunça. Eu não conseguia nem credenciamento médico com os convênios porque não tinha essa documentação. E funcionava mesmo assim. É complicado. A gente tem que se virar, né? Pessoal, só que aqui as RDCs, as portarias do Ministério, tá? RDC 50 principais. E aqui, ó, a regrinha que eu tinha falado, para cada 50 leitos não especializados, eu preciso ter uma sala de operação. Então, uma sala de operação para cada o quê? 50 leitos não especializados. O que seriam 50 leitos não especializados? 50 leitos de clínica médica, por exemplo. 50 leitos de clínica médica. Então, ó, para cada um leito, para cada uma sala de operação, a regrinha é 50 leitos. Não especializados. São leitos não cirúrgicos que a gente fala. Por exemplo, de clínica médica. Agora, se o hospital tem leito cirúrgico, o que é leito cirúrgico? São os leitos da clínica cirúrgica, aí muda a conta. Por quê? Porque aí ele também vira um hospital referência em cirurgia. Cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia vascular, subespecializações aí da cirurgia geral, tá bom? Aí também ortopedia, aí também vira um leito referente, um hospital referência em cirurgia. Aí muda a conta, presta atenção nisso, tá? Então vamos lá, vou destacar Professor, de novo. peraí. Eu vou colocar de novo, ó. Explica aqui esses 15 leitos cirúrgicos e não cirúrgicos. Tá, ó. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho um hospital que ele não tem a sala, ele não tem a clínica cirúrgica, ele só tem clínica médica, tá bom? O que é clínica médica? É um local destinado ao atendimento a pacientes com várias comorbidades distintas relacionadas à parte clínica. Então, disfunções cardíacas, pulmonares, renais, dermatológicas, neurológicas. São pacientes
que ocuparam a clínica médica. Show de bola? Beleza. Se um hospital tem, no mínimo, né, 50 leitos ou mais de clínica médica, para cada 50 leitos de clínica médica, ele vai precisar pelo menos de uma sala de operação. Tá? Então, para cada 50 leitos de clínica médica, ele vai precisar de uma sala de operação. Agora, vamos supor que eu tenho outro hospital aqui, ó, hospital B, ele tem, por exemplo, leitos de clínica médica, porém ele também tem leitos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Exemplo de oftalmologia. Eu estou ouvindo. Beleza, vamos supor que esse hospital também tem leitos de clínica cirúrgica. Aí o que passa a contar? Não vai ser mais a regrinha dos 50-1. Lembrar de clínica médica, para cada 50 leitos de clínica médica, ele deve ter uma sala de operação, uma sala cirúrgica, uma sala de operação dentro do centro cirúrgico. Tá bom? Agora, se esse hospital tem clínica médica e clínica cirúrgica, o que a gente faz na clínica cirúrgica? A gente recebe o paciente cirúrgico e a gente também vai receber o paciente numa condição pós-operatória, pré e pós. Não é isso? Na clínica cirúrgica. Isso. Se o hospital já tem clínica cirúrgica, isso indica que ele é um hospital referência em cirurgia, seja em neurocirurgia, né? Neurocirurgia, especialidade médica cirúrgica, tem por objetivo operar sistema nervoso, central e periférico, céfalo e medula espinhal, tá bom? Seja ortopedia, seja em cirurgia geral, e a subespecialização em cirurgia geral, tá bom? Então, paciente que fica em o hospital que tem clínica cirúrgica, ele já indica que ele é um hospital referência para cirurgia. Logo, o número de salas de operação vai ter que aumentar. Aí qual que vai ser a proporção? Eu não vou levar em consideração o número de leitos na clínica médica. Eu vou levar em consideração o número de leitos na clínica cirúrgica. Aí, para cada 15 leitos da clínica cirúrgica, para cada 15 caminhas que eu vou ter os pacientes na clínica cirúrgica, eu vou precisar de uma sala de operação. Então, para cada 15 leitos de clínica cirúrgica, eu vou precisar de uma sala de operação. Ai, professor, mas não vai contar da clínica médica? Não, vai contar da clínica cirúrgica, porque a demanda dele é maior. Se o hospital tem uma clínica só para paciente cirúrgico, representa que ele vai operar bem mais. Logo, existe a necessidade de ter um número maior de salas de operações. Ah, entendi. Vocês entenderam? Então, quando o hospital... Quem trabalha em hospital aí? Oi, pode perguntar, desculpa, pode perguntar. Eu, professor. Deixa a colega só perguntar primeiro, que a colega ia perguntar aqui. Peraí, é a Jaqueline. Então, quando o hospital ele só tem a clínica médica, ele segue essa regrinha aí de 50, a cada 50 leitos, né, uma sala de operação. Quando ele já tem a clínica cirúrgica, que é o pré e pós-operatório do paciente, a cada 15 leitos, no caso, ele tem uma sala de operação, seria isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. Tá bom? Quando tem os dois, aí eu levo em consideração os leitos cirúrgicos. Tá? Agora, o que pode acontecer? Ele tem pouco leito, ele pode acontecer que ele tem pouco leito cirúrgico. Ele tem só 2 leitos cirúrgicos e 20 de clínica médica, ou sei lá, 50 de clínica médica, 60 de clínica médica e só 2 cirúrgicos. Aí eu vou levar em consideração o maior, porque eu não atingi o mínimo de 15 leitos cirúrgicos, entendeu? Entendi. Então precisa manter Pelo essa menos margem 15. de 15. 15, tá? Do mesmo jeito, sei lá, eu tenho um hospital de pequeno porte, 20 leitos. 20 leitos de clínica médica. É obrigado ter uma sala de operação? Não.
Entendi. Entendeu? Por isso Sim. que lembra quando a gente perguntou, todo hospital tem que ter centro cirúrgico? Lembra que vocês perguntaram na primeira aula? Sim. Agora fica fácil entender. E tudo isso é regulamentação da portaria do próprio Ministério da Saúde e as RDCs também, que são normativas de padronização hospitalar do Ministério. Tá bom? Quem que trabalha no hospital aí, pessoal? Eu. Vários aí, Adriana, né? eu trabalho. Quantos leitos tem nos hospitais que vocês trabalham? Vocês sabem? Sabem ou não? Número Na de leitos. UTI tem 12. 12 na UTI, tá. No que eu trabalho, acho que tem tem uns 50 leitos de UTI. E de clínica 50 médica. 50 leitos só de UTI no seu? Aham. É no Hospital Geral de Guaianazes. Geral de Goiás. É do hospital de grande porte. E de clínica médica deve ter uns 60, por aí. Clínica cirúrgica? Já teve, mas agora está desativado por causa que está como hospital de pandemia. E desativou. De campanha Covid, Aí só sobe cirurgia de emergência, só. Não, nem de emergência, aí transfere. Não virou mais referência cirúrgica lá? Não tá mais operando? Não. Qual que é? Geral de Guaianazes? Aham. Nossa, tinha bastante cirurgia, né? Lá virou Covid também, né? Lá é hospital de campanha Covid agora. Virou UTI Covid ou clínica Covid? Os dois. É Os dois referência mesmo. Covid, né? Tá. Entendi. O Geral de Guaianazes eu não sabia. Então a gente já tem uma noção da de todo a estruturação. Só pelo quantos leitos de clínica médica no Geral de Guaianazes? Eu creio que uns 60, assim, fazendo as contas por cima. Mas 60. O bobear deve ter até mais. A gente não vai levar em consideração agora que o hospital tem clínica cirúrgica, tá? A gente só tá levando em que o hospital ele tem clínica cirúrgica, mas está desativado. Então, levando em consideração que ele tem 60 leitos de clínica médica, quantas salas de operação ele deveria ter? Uma. Clínica médica é uma. Isso. Se ele tem 60 leitos de clínica médica, o hospital ele precisa seguir nessa padronização, ter pelo menos uma sala de operação. Seguindo essa regrinha. Agora, a gente tem que considerar que o Geral de Guaianazes até pouco tempo antes do Covid, é referência em cirurgia também, né? De todas as especialidades, neurocirurgia, ortopedia, né? Cirurgia geral. Só que por conta da pandemia, ele mudou um pouquinho a logística dele, né? Tá bom? Aí, se eu fosse levar em consideração os leitos da clínica cirúrgica, aí essa proporção de números de sala de operação, ele ia mudar. Entendeu? Pode perguntar, pessoal, quem tem dúvida. Entendi. Mas isso não seria uma via de regra, né, professor? Porque, assim, mais uma vez, se eu não me engano, são 17 clínicas cirúrgicas e 17 clínicas de enfermaria. E o centro cirúrgico são são 5 salas digamos que hospital de pequeno porte. 5 salas de operações no hospital. 5 salas de operações? 5 salas. Você vê que a proporção é bem maior. Né? 17 de... Hospital público? Hospital público? Cortou. Vocês entenderam o que a colega falou? Não, estou cortando algo. Não. Eu entendi que tem mais salas dentro do centro cirúrgico dela para cirurgia. Não, é particular. Não, professor, é particular. Tá. Porque eles fazem bastante eletiva, né? É bem rotativo. As especialistas vão lá, faz a eletivinha, roda mais, né? Perdão, professora. Professor, vou sair aqui, professor. Beleza. Eu já tô encerrando também, tá? Professor, me explica obrigado. de novo referente lá aos 50 leitos e o 15, que eu não entendi. Claro, eu também não, tô em dúvida no final. Se o clínica médica tem mais, isso, como que fica a conta?
porque tem que ter um valor mínimo. Eu preciso ter pelo menos 50 leitos de UTI, 50 leitos de clínica médica. Então, vamos lá. Se o hospital tem 50 leitos de clínica médica ou mais, por exemplo, 50, 51, 52, ele precisa ter pelo menos uma sala de operação. Então, para cada 50 leitos de clínica médica, ele precisa ter uma sala de operação. Vamos supor que eu tenho um hospital que só tem clínica médica, não tem clínica cirúrgica. Eu preciso ter essa escala. Pô, ele tem 50 leitos de clínica médica ou mais, para cada 50 leitos de clínica médica, uma sala de operação. Agora, vamos supor que esse hospital ele tem clínica médica e tem clínica cirúrgica. Aí a escala muda, porque se o hospital tem clínica cirúrgica, significa que a demanda de pacientes cirúrgicos é maior, ele é referência para a realização de cirurgias. Aí, pela RDC, essa escala, esse tipo de mensuração e essas recomendações, elas vão mudar. Aí eu levo em consideração as clínicas cirúrgicas. Aí vai mudar. Para cada 15 leitos de clínica cirúrgica, eu preciso ter o quê? Uma sala de operação. Porque se tem clínica cirúrgica, significa que o hospital tem uma demanda grande em relação à cirurgia. Logo, eu vou levar como referência a quantidade de leitos em clínica cirúrgica, que vai ser proporcional à necessidade de cirurgia. Não adianta ter 200 leitos de clínica cirúrgica, que fica o paciente cirúrgico, e eu ter uma sala de cirurgia só. Como que vai operar? Né? Como que vai operar o paciente eletivo, o paciente de urgência e o paciente de emergência? Vocês entenderam a logística? Professor, então assim, para cada uma sala de operação, 50 leitos. De clínica médica. Só uma clínica médica. Aí 15 leitos com clínica cirúrgica, uma sala de operação, correto? Correto. Então, o que prevalece é a clínica cirúrgica, né? No caso dos 15. Se o hospital tem clínica cirúrgica, mais uma vez, o hospital tem mais de pelo menos 15 leitos de clínica cirúrgica. Se ele tiver, por exemplo, 2 leitos de clínica cirúrgica, 60 de clínica médica, o que vai prevalecer? Aquele valor que atingiu. Então, ele tem mais de 50 de clínica médica, ele tem 60. Eu vou levar em consideração a proporção do quê? De leitos de clínica médica. Se ele tivesse mais de 15, aí eu levo em consideração a clínica cirúrgica. Mas, geralmente, como que acontece? No hospital de grande porte, são vários leitos de clínica cirúrgica e vários de clínica médica. Aí eu já levo em consideração os leitos de clínica cirúrgica para fazer essa conta. Tá bom? Então, é sempre o que tiver maior número, né? Quantidade de leitos, você vai levar em consideração a sala de cirurgia. Seria isso? E você tem que levar em consideração que o que prevalece é a clínica cirúrgica. Entendi. Entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Então, se um hospital ele tem 50 leitos lá de clínica médica, que precisa só de uma sala de cirurgia, e ele tem, como se diz? Aí ele tem 30 leitos de clínica cirúrgica. Aí, no caso, ele vai precisar de 2 salas de operação. Seria isso? Isso, porque o que prevalece é a clínica cirúrgica, por conta da demanda. Entendi. Tá bom? Mas ele tem que atingir o valor mínimo de 15 leitos de clínica cirúrgica. Senão, o que vai prevalecer é o que tem o valor mínimo ali. Tá? Sim, entendi. Beleza. Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Não, foi bem explicado. Show de bola. Ó. O que falta a gente ver? O que vai faltar a gente ver nas próximas aulas? E eu já vou pedir para vocês anteciparem. As áreas críticas, né? Tem áreas que a gente separa pelo grau de circulação de pessoas e, consequentemente, quantidade de micro-organismos, que é a área não restrita, semi-restrita e restrita. E, além disso, eu vou começar a apresentar para vocês a parte de equipe do centro cirúrgico, e vou começar a falar disso daqui, do planejamento físico do centro cirúrgico. Show de bola? Aí a gente já termina. Detalhe importante, pessoal, a gente está no prazo, tá? O que eu peço para vocês? Já dá uma lidinha no slide aí, para vocês já irem antecipando, principalmente a equipe aqui, que é fácil essa matéria, Equipe cirúrgica. Quem são os membros da equipe cirúrgica?
Tá? São todos esses membros, eu só vou vir destrinchar e vou principalmente falar da equipe de enfermagem, tá? Para que vocês entendam, seguindo a lei desse profissional de enfermagem, que eu vou citar para vocês, mas deu para a gente avançar bem. Vocês viram que por que o professor às vezes demora um pouquinho de mais tempo nas primeiras aulas? Porque vocês precisam entender. Se eu não tivesse explicado para vocês o que era o hospital, o que é uma clínica médica, clínica cirúrgica, eu viria explicar esse dimensionamento de leitos para vocês aqui, ó. Vocês iam ficar, pô, professor, mas não tem como assim clínica médica, cirúrgica? Tem diferença? Não tem? Tá? Justamente que o professor precisa introduzir esses temas introdutórios para começar a avançar. Tá bom? Professor. E tudo isso vocês vão ver na próxima aula, a parte estrutural do centro cirúrgico. Oi. Tira apenas uma dúvida minha, pode ser, não sei se tem alguma coisa a ver. Em um hospital maternidade, que é apenas de maternidade, funciona dessa mesma forma? Porque a gente já leva em consideração que o leito é um leito de clínica obstétrica, tá? Clínica obstétrica. Aí vai fazer a regrinha 15.1. Tá bom. Tendo em vista que o paciente ele pode precisar de uma intervenção. Aí vai muito da condição em relação a como vai ser a fisiologia do parto, a consumação do parto, a própria determinação de parto normal e parto cesariana. Hoje a gente sabe que, principalmente em hospitais particulares, a maioria das gestantes opta pela segurança, entre aspas, por um parto cesariana, né? Menos dor, menos desconforto, mais certeza do nascimento sem nenhum tipo de intercorrência. Existem as complicações pós-operatórias, os riscos cirúrgicos? Sim, né? O ideal é o parto natural, tá? Sim. Mas aí esse direcionamento ele já é feito 15.1, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, Professor, eu queria perguntar Pode perguntar, uma coisa que fica eu à disse lá no vontade. começo da aula. Porque na terça-feira eu não consegui acompanhar a aula por conta do acesso, né? Que deve no acesso para fazer aula online. E eu só, na hora que você estava explicando sobre os pilares, como tinha algumas perguntas, eu não consegui anotar tudo. Eu consegui anotar o método de limpeza, anestesia, analgesia e a hemostasia, só que o resto eu não consegui anotar, os 2 pilares que faltam. Tá, na verdade são dois, na verdade é um só que eu coloquei junto. Então vamos lá, os 4 pilares. 4 pilares. Então tem o primeiro pilar que é os métodos de limpeza. Eu tenho o segundo pilar, que são os métodos de anestesia e analgesia. Eu tenho o terceiro pilar, que são os métodos de hemostasia, que é controle de sangramento, né? E o quarto pilar, que eu coloquei recuperação, barra o quê? Anatomia e fisiologia. Esses são os 4 pilares. Tá perfeito. Você conseguiu anotar todos? Isso, consegui. Até mesmo na parte de anatomia e fisiologia, eu consegui anotar as diferenças dele também. Show de bola. Show de bola. Obrigado. Estão aí os 4 pilares, tá bom? Pois não. Uma dúvida. Pois não, pode perguntar. Tudo que está sendo gravado e o que o senhor está anotando está na aula gravada? Isso, está tudo na aula gravada. Eu vou fechar a aula agora, encerrar a aula e já mandar o link para vocês. Legal, professor, obrigada. De nada. Mais alguém tem dúvida? Professor? Pois não. Só para tirar uma dúvida rapidinho. Quando o paciente ele é entubado, se não for na UTI, é considerado um paciente de UTI? Por exemplo, ele está na semi-intensiva do pronto-socorro e ele foi entubado. É considerado como se fosse uma UTI, assim? Porque assim, a intubação orotraqueal é um procedimento invasivo, tem por objetivo permitir uma melhor entrada do oxigênio para o pulmão do paciente. Tá? Esse procedimento ele pode ser feito tanto fora do hospital, por uma equipe de suporte avançado de vida, dentro de um contexto extra-hospitalar, então num resgate, num SAMU, às vezes na rua se entuba,
Vai depender, né, às vezes, dentro da ambulância se intuba, vai depender da necessidade do paciente, tá? Dentro de um pronto-socorro, numa emergência, intuba o paciente. Dentro de UTI, intuba. Dentro de uma clínica médica, pode ser que o paciente precise de uma intubação devido a uma intercorrência. Então, a condição relacionada à intubação não tem muita relação do setor do paciente, sim a necessidade. Entendi. É um paciente grave, que muito provavelmente vai precisar de um suporte terapia intensiva. Normalmente tá eles ficam na UTI, né? Mas ele vai ser estabilizado primeiro. Entendam uma coisa. Hoje... A UTI, eu vou entrar com o meu paciente estabilizado. Não adianta entrar com um paciente instável, com uma probabilidade de ir a óbito na UTI. Eu preciso chegar com esse cara estável. Não significa que ele está bem, ele é grave, mas ele está estabilizado. Entendeu? É que hoje desceu um paciente da UTI para o pronto-socorro, lá para a SEMI, e foram entubar ele lá no pronto-socorro. Aí ele até teve uma parada depois, eu achei um pouco estranho, assim. Então, mas se ele já estava na UTI, a UTI tem um suporte para entubar a pessoa. Eu também não entendi o porquê desceram ele, entendeu? Entendi. E normalmente tem mais suporte na UTI, né? Na SEMI também tem e na emergência no pronto-socorro também tem. Uhum. Agora, o porquê desceram... Eu fiquei com essa dúvida mesmo. De repente, profissional não conseguiu entubar, às vezes acontece. Uhum. Às vezes... porque... Ou às vezes o paciente teve uma melhora, foi para semi-intensiva, da UTI ele desceu para semi, e na semi ele teve uma intercorrência e precisou ser entubado, entendeu? Pode ter acontecido isso também. Entendi. Tá bom. Entendeu? De repente queriam livrar um leito da UTI, aí jogou esse cara para semi-intensiva, aí no meio do caminho, no trajeto, ou na semi rebaixou e foi entubado. Tá bom? Porque mesmo que seja condição de profissional, o profissional tentou entubar, não conseguiu. Você liga, né? Tem intercorrência, você pede apoio, entendeu? Então, essa é a explicação mais plausível que você está me dizendo aí. Professor, eu posso sair? Pode, pessoal. Quem já não tem mais dúvida está dispensado, tá bom? Boa noite. Tchau, boa noite. Tá bom, então. Boa noite, Obrigado. professor. Boa noite. Bom fim de semana. Até segunda. Valeu, até segunda, pessoal. Professor, Oi, pode perguntar. como fica a presença para quem não conseguiu? Vamos lá que eu vou anotar. Quem não conseguiu colocar o quê? Pode falar. Eu não consegui. Juliana. Espera só um pouquinho, vou fazer separadinho. Deixa eu só... Tá, a Flávia eu consegui. Exceto quem não conseguiu digitar no chat, aí pede